Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Iniciamos a aula extra, a aula de número 6, a condição do gentio sem Deus, conforme o texto de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 12. Romanos 4, verso 12 ao 14. O que vamos estudar? Continuação da aula do YouTube. Vamos lá? Nosso comentário a respeito do que nós estamos estudando, gentios e judeus, a circuncisão. Então, estamos estudando sobre Abraão, porque foi o primeiro. Então, antes da circuncisão, circuncisão, ele era o quê? Incircunciso. Ele era gentio. Passou a ser hebreu. Amém? Hebreu. O que nós observamos é o seguinte: ele ainda estava na condição de Abrão. O nome de Abraão era Abrão. Ele passou a ser Abraão. Por quê? Porque seria pai de nações. Então, a circuncisão, Deus disse que era para quê? Para ele ser pai. Então, seria um sinal do pacto das suas descendências, e Deus marcaria com a circuncisão. O nome da sua mulher, presta atenção, a mulher de Abraão, Sarai, acento no i. Então, o que nós observamos? Deus tirou o i, vai ficar Sara. O que é isso? É que algumas pessoas Deus tira, em outras Deus coloca. Por exemplo, aqui foi tirado o i, e Abrão foi colocado um a. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, sempre Deus muda alguma coisa em nós. Sempre, não tem como, até mesmo o nome. Vamos dizer aqui, o Pedro, pecador. Aí Jesus disse o seguinte: eu vou chamar você para ser o quê? Olha aí a mudança de uma letra. Pedro, pecador. Aí Jesus disse o seguinte, você vai ser chamado de quê? Coloca um S aqui, pescador. Em vez de ser um pecador, agora está perdoado, ele aumenta um S, vai ser pescador de almas. É assim que Deus faz com a nossa vida. Às vezes ele coloca e às vezes ele tira. É esse relacionamento que Deus faz conosco. Então, uma letra faz diferença. Conforme nós vemos aqui no caso de Pedro, pecador, ele tornou-se um pescador de alma. Glória a Jesus. Então, a circuncisão, ela vai fazer distinção entre os dois povos, entre os gentios e os judeus. Ok? Essa distinção é vista na circuncisão, entre eles, entre esses dois povos. Então, não cabe aqui, na distinção de povo pela circuncisão, a prerrogativa de ser chamado filho de Abraão. Aqui é uma outra coisa. Por quê? Porque os hebreus continuam se fazendo circuncisão, mas eles não são os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão, Jesus disse, nem todo que é nascido em Israel são israelitas. Está mostrando uma forma espiritual de ser um Israel de Deus. Então, a nossa promessa, ela vem de Abraão, pai da fé. Aí a gente lê a história, Abraão foi pai de Isaac. E nós terminamos a história em Isaac. Só que em Isaac gerou o quê? Jacó. Jacó gerou um dos seus filhos, no caso Judá, e de Judá veio Jesus. Então, a promessa não fica em em Isaac. Ela vai para Cristo. Glória a Deus. Então, todo mundo só fica pensando, a promessa ficou em Isaac, mas Isaac gerou Jacó. Então, a Bíblia fala de descendência. Descendência fala de Cristo. Glória a Deus. Porque é a semente da mulher. Então, quando chega em Judá, aí o texto vai embora. Judá gerou de Tamar
Zera, Pérez, e assim Jesus vem da genealogia de Judá. Glória a Deus. Veja a história no começo. Adão gerou Abel, Caim, depois gerou de Abel Sete, gerou mais um chamado Sete, depois gerou Noé, depois gerou de Noé Sem, Cão e Jafé, já estou colocando mais adiante. E de Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Glória a Deus. E assim vai. O que nós observamos é o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 10. Foi imputada a justificação em Abraão pela circuncisão ou pela incircuncisão? Foi aqui. Ainda gentil, Deus salvou Abraão. Deus salvou Abraão. Ainda gentil. Porque ele foi circuncidado depois. Então Deus disse para Abraão, sai da tua terra. E pela fé ele saiu. E a justificação vem pela fé. Glória a Deus. O que nós observamos é o seguinte. Deus vai arranjar um meio, um jeito, para marcar a história do seu povo pela promessa através de algo que vai marcar gerações futuras. A circuncisão é um meio de marcar os seus descendentes. Então, veja aqui, na história do povo de Israel, a circuncisão feita no oitavo dia depois do nascimento do menino. A circuncisão era feita somente no menino, no macho. Então, o bebê, menino, tinha 8 dias. A criança tinha 8 dias. Certo? 8 dias. O bebê, 8 dias. Só que tinha que fazer o que na lei? Circuncidar o menino. O que é circuncisão? Órgão genital masculino, o menino. Ele pegava, isso aqui, meus irmãos, não tinha cirurgia. Era feito seco. Ou seja, retirava uma pelezinha que estava por baixo da pele, em cima da glande, e assim, ficava desta maneira aqui, Isto aqui era o selo do pacto. Amém? Selo do pacto, para mostrar o povo que é israelita. Vocês vão ver agora, presta atenção. O bebê menino, de 8 dias, era circuncidado e seria um selo para declarar o povo de Israel. Então se cortava exatamente uma pele para poder circuncidar. É a extração de uma pele, ok? Então, sinal da justificação nacional. Isto justificava que o povo era israelita. Todo povo que ia para ser israelita, ele tinha que circuncidar. O Abraão circuncidou velho, sem cirurgia, sem anestesia, no seco. Então, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que Romanos 4, versículo 10, versículo 11, 12, verso 14, verso 17, versículo 10 a 17. Deus deu um jeito. Que a promessa não ficasse somente na mente, mas ficasse na carne. Glória a Deus. Para que fosse lembrada pela posteridade. Romanos 4,16. É uma maneira de Deus lembrar a promessa nos filhos de Israel. Todo dia nasce menino. E no 8º é circuncidado. Como nasce menino todo dia, então vai nascer o menino hoje. Só que já tem menino para ser circuncidado. Porque no 8º dia, tem mais de um menino para ser circuncidado. Por isso que a circuncisão acontecia também no sábado. E está escrito Jesus dizendo que no sábado ele circuncidava, o povo de Israel circuncidava o menino e não quebrava a lei. Jesus disse. É outra história.
Então vamos aqui. Então Deus colocou a circuncisão. E lembra a promessa, cada vez que uma criança é circuncidada, a promessa é lembrada. Glória a Deus. Isto no mesmo homem. No mesmo homem, no versículo 16 de Romanos 4, diz o seguinte: o que é da lei? Presta atenção. O que é da lei? O que é da lei? E o outro, presta atenção, o que é da fé? Amém? Ó, o que é da fé? Então, isto no mesmo homem, o que é da lei e o que é da fé. Da lei é a circuncisão, ok? Circuncisão. Da lei é Israel. Da lei é ou são os mandamentos. Glória a Deus. Esta aula é uma das mais importantes que nós já ministramos. Ninguém que estuda conosco assistiu esta aula. É a primeira vez que nós estamos dando esta aula. Glória a Deus. Então, isto aqui é profundo. É na aula de número 6. Glória a Deus. Lição de adultos. Então, na justificação da fé, nós temos, a igreja, glória a Deus. Nós temos a graça, né? A graça. E a justificação. Justificação, pela fé. Tudo isto da fé. Então, nós temos o quê? Os dois tempos. Lembra dos dois tempos que a gente vem sempre falando desde a primeira aula? Qual é os dois tempos? O da lei e o da fé. Glória a Deus. Se lembra dos dois povos, gentios e judeus? É os dois tempos. Abraão era gentio e foi hebreu. Os dois tempos. Ele era incircunciso, mas foi circuncidado. Os dois tempos. Ele é da fé, mas também guardou a lei. Os dois tempos. Glória a Deus. No versículo 14. Se os da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Se os da lei, são herdeiros, logo a fé é vã. O texto está dizendo o seguinte, que os da lei são herdeiros de quê? De mandamentos, da circuncisão e de Israel. Mas não, amém? Mais uma vez, os da lei são herdeiros de circuncisão, do povo de Israel e também de mandamentos, mas não, da fé, da justificação, da graça e da igreja. Glória a Deus. O que nós estamos estudando é que os da fé, que é diferente desse. Porque eu tenho mais um aqui, Canaã. Olha aí, Canaã. Lembra da Canaã que eles conquistaram? Israel conquistou a terra? E tudo em relação de coisas, coisas materiais. Tudo isso aqui são os da lei. Canaã, Israel, coisas materiais, mandamento, circuncisão. Tudo isto são os da lei. Nós somos, eu e você, a igreja, somos herdeiros do reino. Glória a Deus. Do reino. Então, nós somos da fé, herdeiros do reino. E sendo herdeiro do reino, nós temos o quê? Justificação, somos a igreja, temos a graça. Glória a Deus. E assim há uma grande diferença entre os que são da fé e os que são da lei. Se os da lei são herdeiros, isto é, herdeiro daqui, logo a fé é vã, porque eles estão aqui, Porque eles são justificados somente por mandamento, coisas materiais, Canaã, porque são da lei. A justificação da lei, Romanos 10:4. O que nós observamos é o seguinte. Os da lei, se fosse justificado como herdeiro, logo a fé seria vã.
a igreja seria vã, a graça seria vã, a justificação pela fé seria vã. Por quê? Porque os da lei são obras. Glória a Deus. São obras. Fé e obras. Os da lei são obras. Por quê? Porque herdam coisas desta terra. E a obra é da lei. E se eles pela obra herdaram, então a fé é vã, porque eles herdam pelas obras. Então a fé é vã. Não está escrito se tu cumprir todos os mandamentos, se fizer, então é pela obra. E se a vossa fé fosse vã, nós gentios nunca seríamos salvos. Se a fé fosse vã, nós, os gentios, nunca seríamos salvos. Então, Romanos 4:13. Deus diz que Abraão seria herdeiro do mundo. Tu já viu esse texto? Foi no período em que Abraão era Abrão. Glória a Deus. O que nós observamos é que, para Abrão, a circuncisão foi um sinal, mostrando que já lhe acontecera no passado, a sua justificação pela fé. Porque no passado foi inicial sua justificação pela fé. E ele foi depois circuncidado. E a circuncisão é a remoção de uma pele que está por baixo da glande retirada, que é chamado de prepúcio, para poder circuncidar o menino. Antes e depois. Seria o selo para ser israelita. O que é isto? Lição de adulto. Nós não precisamos ser fariseu, estamos estudando coisas da Bíblia. E estas coisas da Bíblia são tipologia da qual nós vivemos hoje. Como somos circuncidados, eu e você? Pelo batismo nas águas. Pelo batismo nas águas. Quando nós já somos salvos pela fé. Olha, a circuncisão vem depois da fé. O batismo nas águas vem depois da fé. Sendo o selo, não deixa de ser selo. Agora imagine naquele tempo a circuncisão cortando, sem anestesia, no seco. Então, Abraão foi circuncidado ainda velho. Prova que ele foi justificado antes. Então, o batismo nas águas é como uma circuncisão. Muitos ficam voando na teologia. E as perguntam, o que é circuncisão? E muitos não querem responder, porque tem preconceito. Porque não estuda. O que significa a circuncisão? É o mesmo batismo para nós. Para Abraão, também era um tipo do batismo, porque ele entrou para ser povo de Deus. Então, João Batista quis batizar Jesus. Jesus disse, melhor, João Batista não quis. João Batista, ele não quis batizar Jesus. Aí Jesus disse, tem que me batizar, é necessário. Para que se cumpra toda a justiça. Aí, voltando antes do batismo de Jesus. Quando Jesus nasceu, aos 8 dias de idade, Jesus foi circuncidado no templo. Está escrito lá nos evangelhos, Lucas, Mateus. Vocês observam que, quando chega no batismo, Jesus disse, tem que me batizar. Para que se cumpra a justiça. Eu fui circuncidado aos 8 dias. Então tem que me batizar. Para que se cumpra toda a justiça. Porque quando Jesus era menino, ele foi circuncidado. Para mostrar tanto a circuncisão como o batismo. Olha os dois tempos. Para mostrar salvação para Israel
e para os gentios, os dois povos. Nós, como igreja de Cristo, nós entramos no corpo de Jesus pelo batismo. Pelo batismo. Isto é, pela circuncisão, quando nós batizamos. Diferente de Israel, que acontece na carne, literalmente, no prepúcio literal da carne. A circuncisão era requisito para fazer parte da família de Israel. Era um requisito, um pacto. Quer fazer parte de Israel? Tem que circuncidar. Circuncidar. Senão não faz parte. Assim, é a mesma forma para nós hoje. Quer fazer parte da família da igreja? Tem que se batizar. Eu não sei por que ainda tem muitos crentes que não querem se batizar nas águas. Então não faz parte da família de Deus. Deus disse para o povo que estava querendo entrar no seio de Israel, circuncida. Deus também nos fala, temos que ser batizados. O que é isto? É que o batismo é a nossa circuncisão. O batismo tem um poderio tremendo, que faz parte de nós também cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Quando eu entro nas águas, eu estou sendo circuncidado. Versículo 11. Assim como a circuncisão é o batismo para nós, para mim e você, Deus está dizendo para Abraão e para mim e para você. Você, Abraão, vai ser circuncidado para ser pai. Você e eu somos circuncidados para ser pai espiritual. Porque novas pessoas vão ser batizadas nas águas, mas elas precisam entrar pela fé. Então, vamos ser ganhadores de alma pelo batismo, porque na circuncisão, Deus disse o seguinte: é para ser pai de uma grande nação. Você foi chamado para ser pai espiritual de uma grande nação. Por isso que você foi circuncidado pelo batismo. Tem coisa boa ainda, viu? Presta atenção. A descendência da igreja é os da fé, que crê em Cristo. Assim, Israel faz parte da sua própria nação, pela circuncisão na carne. Eles creem na promessa, mas não apalpou a promessa. Nós cremos e apalpamos a promessa. Parece complicado esse ensino de Paulo. Pedro até disse, rapaz, tem coisa que Paulo fala que eu não entendo. Nós vamos nos encontrar com Paulo um dia, lá no céu. Vamos conversar com ele. Alguns textos que são de difícil interpretação. Glória a Deus. Agora vamos para um outro entendimento bíblico. A circuncisão no coração. Presta atenção. O batismo nas águas, circuncisão. O batismo, melhor, a circuncisão no coração é um outro sentido. Daí vai. Por isso que é bom estudar. A circuncisão no coração. Eu fui circuncidado pela fé. Entrei pelo batismo no corpo de Cristo. E quando Deus vai agora circuncidar o meu coração, lembra? Somos circuncidados no coração. Amém? Ó, onde é que fica o coração? O coração fica onde? Aqui, ó. Aqui fica a mente. Aqui, ó, os olhos. Certo? Ó, orelha. O que é isso aqui? A mente. Aqui é a alma e aqui é o espírito humano. Aqui é o coração. Como é a circuncisão? Ó, não é retirar o prepúcio? Ó, o prepúcio espiritual. Isso aqui não é para qualquer cabeça não, viu? Por quê? Porque eu estou abrindo. Isso aqui é uma forma de entender a circuncisão no Antigo Testamento, viu, irmãos? Isso aqui é a circuncisão no Novo Testamento, no coração. Então, quando Deus circuncida o nosso coração, Ele abre.
Então a passagem fica aberta para o Espírito Santo, ó, encher a nossa alma. Ó. Enchei-vos do Espírito. Ok? Tudo isto nós aprendemos pela palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus, glória a Deus, quando circuncida o nosso coração, ele enche a nossa alma. E a nossa boca, glória a Deus, a nossa boca, glória a Deus. O que é isso? Seremos batizados com o Espírito Santo. Falaremos novas línguas. Então, olha aqui o batismo com o Espírito Santo. Olha a circuncisão, batismo. Quando ele circuncida o nosso coração, é para nos batizar com o Espírito Santo. A circuncisão é o batismo com o Espírito Santo, quando ele nos circuncida no coração. Glória a Deus. Então, Deus retira o prepúcio espiritual do nosso coração. Eu sei que você está entendendo. E assim, o Espírito de Deus invade a nossa vida pelo batismo com o Espírito Santo. Para que isto? Para ser pai. Deus chamou Abraão para ser pai. Você foi chamado para ser pai espiritual. Glória a Deus. Eu sei que eu estou falando para muita gente. E tem pessoas que são missionários, que estão nos ouvindo. Que já são pais espirituais. Seja homem ou mulher. Glória a Deus. Os que creem. Versículo 11. Para que fosse pai. Versículo 11, capítulo 4 de Romanos. Os que creem são gentios. Versículo 12. E daqueles que não somente são da circuncisão, são judeus. Esses são israelitas. Aí mostra os dois povos. O primeiro, no versículo 11, e o segundo, no versículo 12. A promessa é que seria herdeiro do mundo. Você já parou para olhar? Esta promessa de ser herdeiro no mundo está em Romanos 4, versículo 11, 12, 13, 14. E assim vai. Você encontra essa promessa. A promessa é que Abraão seria herdeiro do mundo. E você olhou na Bíblia e achou lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Abraão foi chamado, tu viu essa promessa lá? Estou lhe perguntando. Eu dou R$100 se você achar. Só uma brincadeira. Vou revelar onde está. Porque se foi feita a promessa, irmão, esse texto não está mentindo. Está lá escrito. Glória a Deus. Não é esse texto aqui agora, mas já vai clarear. Gênesis 15, 5. Olha para os céus, e assim será a tua descendência. Quando olhou para o céu e viu as estrelas, viu o cosmo, viu o universo, incluindo o mundo inteiro, até a terra onde ele pisava. Glória a Deus. E quando Romanos 4 e 13 diz que ele seria herdeiro do mundo, a palavra lá grega é cosmos. Está dando para entender, né? Vamos lá, o texto. Gênesis, vai. Capítulo 13, versículo 17. Só esse texto aqui valeu essa aula. A promessa de que ele seria herdeiro do mundo se confirma em Hebreus, melhor, em Romanos 4 e 13, Gênesis 13 e 17. Então, é uma equação de texto para me dar um resultado. Veja, agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, o mundo, a promessa. Norte a sul, leste a oeste. Pois eu darei a você. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula. Amém.